Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. No episódio de hoje eu vou falar sobre algo que pode mudar a sua vida por completo, então eu quero te encorajar, fique conectado comigo até o fim. Lembrando sempre que se você já faz parte da nossa comunidade de pessoas que querem viver uma vida em dia com Deus, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um privilégio estar conectado contigo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, é bom demais te conhecer. Escreve aí seu nome no chat, fala de onde você está assistindo a gente. A minha oração é para que o que você vai ouvir hoje seja bênção na sua vida. E eu quero te encorajar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui. E aproveita também, já dá um like nesse vídeo, porque vai ser bênção para você. Vamos lá. Eu quero começar hoje falando sobre... fazendo uma pergunta para você. Vamos lá. Se você parasse para pensar brevemente nas pessoas que mais marcaram a sua vida, quem são elas? Eu não estou falando pessoas que você mais viu, mas as pessoas que marcaram de verdade a sua vida. Eu vou me surpreender se você disser que as pessoas que mais te marcaram são aquelas que você segue nas redes sociais ou que você teve um contato só. Eu acredito que as pessoas que mais mexem e mais transformam a nossa vida são aquelas que no dia a dia estão presentes ao nosso lado. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem gente que tem sofrido muito pensando em eu quero ser alguém relevante. E esse anseio de se tornar relevante está conectado com a falsa ideia de que ser relevante é ser visível. Quando na verdade visibilidade não quer dizer relevância. Você pode ser muito visível aos olhos de muitas pessoas e ainda assim ser irrelevante para a vida delas. E eu carrego uma verdade que eu creio de todo o meu coração, que é a verdade que o que conta não é quantas pessoas conhecem o seu nome, mas sim quantas pessoas foram transformadas porque cruzaram o seu caminho. Guarde isso no seu coração. O que mais importa na vida não são quantas pessoas te viram ao longo da sua trajetória, mas sim quantas pessoas tiveram a sua vida transformada ao se conectarem com você. E eu creio que esse deve ser um anseio que a gente deve carregar, o anseio de marcar vidas. Em uma geração que quer ser tanto visível, o que importa são quantos seguidores, quantos inscritos, a gente precisa pensar mais em relevância. Porque relevância vale mais do que visibilidade. Transformação é mais importante do que números. Transformação genuína e verdadeira. E eu digo isso porque no anseio, na ansiedade por visibilidade, tem muita gente que está vivendo uma vida extremamente superficial. Sabe? De uma maneira que você fala assim, por que essa pessoa está fazendo isso? Sabe? Talvez você seja uma dessas pessoas que luta tanto para impressionar outras pessoas, seja mostrando os lugares que você vai, as roupas que você tem, as pessoas que você conhece, as experiências, enfim, o seu conhecimento. Para quê? Isso é algo muito superficial. Um outro problema é que tem gente que acaba sendo influenciado por conteúdos que são extremamente vazios, né? Pouco relevantes e transformadores para a vida. Porque fato é que tem gente com muito carisma e o carisma chama atenção, mas o carisma não gera transformação. Guarda isso, carisma gera atenção, mas carisma não gera transformação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas eu faço questão de destacar. Carisma gera atenção, mas não produz transformação. E por isso, diante dessa realidade, eu quero conversar com vocês sobre alguns princípios, ou melhor, algumas mudanças, né, que a gente precisa buscar na nossa vida para deixar bem claro o que mais importa. Por exemplo, o primeiro deles é que autenticidade vale mais do que aparência. Anota aí, se você quer viver tudo que Deus tem para você, isso precisa estar tatuado no seu coração. O que é isso? Tatuagem? Se não, tatuado no seu coração. Pode se tatuar isso. Autenticidade vale mais do que aparência. Busque mais ser autêntico do que viver uma vida de aparências. E eu digo isso porque tem muita gente querendo parecer ser perfeita, quando na verdade o que gera transformação na vida de outras pessoas não é a perfeição, mas é a realidade. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo em uma conferência de líderes que as pessoas preferem seguir um líder verdadeiro do que um líder perfeito, porque não existe perfeição. E a realidade
é algo que gera transformação, que marca a vida das pessoas. Quando você convivendo com alguém, as pessoas olham para você e falam, caramba, essa é a vida dele mesmo. É ele de verdade. Ele de verdade. Eu digo isso abrindo meu coração para você, porque esse é um dos meus maiores anseios de vida. Para que as pessoas que me veem aí no YouTube, né, aqui nos vídeos, ou as pessoas que me veem na igreja, que é o lugar onde eu estou muito presente, as pessoas que me veem aqui em casa, elas consigam fazer uma conexão sem distinção. Esse é o Lucas. O Lucas na igreja, o Lucas no YouTube, o Lucas em casa, o Lucas com os amigos. Esse é o Lucas. Autenticidade, lute por isso, busque isso. Viva aquilo que você acredita que é real. Independente se tem muita gente olhando ou se tem poucas pessoas te acompanhando. Relevância vale mais do que visibilidade. E quando você compreende isso, cai a ficha que a autenticidade é mais valioso do que a aparência. Deus nunca vai querer saber o que você quer transmitir para Ele como um personagem. Deus quer saber quem você é de verdade, porque Ele te criou de uma maneira específica. E dessa maneira, Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Então você vai ser relevante sendo quem você é. Não tente ser quem você não é para impressionar gente que muitas vezes nem liga para você. Busque ser quem você é. Autenticidade em primeiro lugar. Segundo lugar que eu quero destacar aqui nesse episódio é o que eu já adiantei um pouquinho sobre a distinção entre carisma e caráter. Carisma é algo que chama muita atenção. Eu não sei se você já teve a experiência de conhecer alguém extremamente carismático. Eu tive uma experiência dessa há 2 dias atrás. Conheci uma pessoa que eu falei, uau, essa pessoa é carisma puro. Parece que você fica 5 minutos com ela e essa pessoa já parece ser super sua amiga. Ela se sente, sabe, super à vontade com você e você à vontade com ela. É incrível. Carisma é uma bênção, sabe? É um presente, é algo legal. Se você é uma pessoa carismática, ótimo. Aproveite o seu carisma. Mas o seu carisma nunca será mais valioso do que o seu caráter. E eu digo isso novamente. O seu carisma jamais será mais valioso do que o seu caráter. Carisma chama atenção, mas o que gera transformação é o caráter, é quem você é. Quando as pessoas te veem, quando as pessoas não te veem, quando as circunstâncias são favoráveis, quando são desfavoráveis, quando você está em um bom dia, quando você está em um mau dia. São nessas circunstâncias que revelam o seu caráter. Tem gente que é muito carismático, mas no behind the scenes, por trás das cortinas, né, nos bastidores da vida, é uma pessoa extremamente mau caráter. E pessoas mau caráter só deixam marcas negativas na vida de outras pessoas. Não valorize tanto carisma. Valorize o caráter. Talvez você é uma pessoa que não é muito carismática. Saiba, o seu caráter fala muito mais alto do que a sua ausência de carisma. Seja uma pessoa de caráter. Ande de maneira íntegra, porque isso acaba marcando positivamente a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é relevante, isso gera transformação. Eu gosto muito de falar sobre a questão da consistência, porque eu acredito que o brilho do carisma é algo que gera aplausos, mas a transformação acontece por meio da consistência do caráter. Seja fiel no que você promete, mantenha a sua palavra. Isso é algo transformador na vida de outras pessoas. Eu lembro de alguns que foram muito carismáticos ao longo da minha trajetória, mas eu sei aqueles que marcaram a minha vida por causa do seu exemplo, por causa da sua trajetória de vida, por causa dos seus posicionamentos. Se você quer marcar a vida de outras pessoas, se você quer ser relevante, seja alguém de caráter, seja alguém íntegro, alguém que cumpre o que promete, alguém que permanece permanece firme mesmo quando vem as tentações. Seja alguém que que se mantém nos seus compromissos até quando as circunstâncias não são favoráveis. Carisma é legal, caráter é transformador. Seu carisma é bom, faça um bom uso dele, mas o seu caráter é o que transforma a vida de outras pessoas. Em terceiro lugar, que eu acredito ser tão importante para esse tempo que nós estamos vivendo, é que o serviço vale mais do que o seu ego. O serviço vale mais do que o seu ego. Eu digo isso, gente, porque eu sei que é uma palavra dura, é uma palavra desconfortável, é uma palavra indigesta.
É difícil ser chamado de egoísta. Mas a verdade é que se você só pensa em você, você é uma pessoa egoísta. Não existe outra palavra para a gente definir isso. Se você só pensa em você, você é uma pessoa que vive em um contexto que gira em torno do seu ego. Quando, na verdade, o que marca a vida das pessoas não é o quanto você gosta de você e as coisas que você faz para você, mas é o que você faz para as outras pessoas. É a sua disposição em servir, a sua disposição em dar, a sua disposição em compartilhar. É isso que transforma a vida das pessoas. Não é parecendo uma pessoa perfeita, não é conquistando tudo o que você quer, mas é sendo uma bênção para ajudar outras pessoas a alcançarem aquilo que elas almejam, ou crescerem na sua vida, serem bênção, né? É isso. O serviço vale mais do que o ego. A sua relevância está nos encontros simples em que você se propõe a servir outras pessoas. Sabe, você, mãe que está me assistindo hoje, independente da sua idade, se você tem filhos pequenos, saiba, o serviço que você presta para eles, o cuidado que você tem com eles, é muito mais importante do que a sua imagem diante das outras pessoas. Ah, mas o que vão achar de mim? Problema das outras pessoas. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma oportunidade, Deus te deu uma missão. Seja fiel nesse lugar, sirva, ofereça o seu melhor. É isso que traz significado para a vida. É você marcar a vida dos seus filhos por meio do seu exemplo, da sua devoção, da sua fé. O que ninguém está vendo, Deus está vendo. E as sementes que ninguém vê você lançando por amor ao próximo são sementes que o Senhor está acompanhando. Ele honra esses posicionamentos. Digo isso para filhos, para mães com filhos pequenos, mas isso em todos os lugares. Pensa um pouco menos em você e começa a pensar em outras pessoas. Eu digo isso porque é assim que gente que quer viver uma vida em dia com Deus precisa viver. Sabe por quê? Foi dessa forma que Cristo viveu. Quando a gente olha para Jesus, a gente não encontra Jesus procurando status. A gente não encontra Jesus procurando visibilidade. Isso é muito curioso. Você pode tentar torcer o texto bíblico para falar que Jesus queria estar em um lugar estratégico de visibilidade. Gente, a verdade é que Jesus não estava muito afim de ficar sendo visto por todo mundo, não. Tanto que em alguns milagres que ele fez, ele disse para a pessoa, não fala para ninguém. Vai, vive a sua vida. Você foi curado, você foi perdoado, vive a sua vida. Jesus não estava procurando status. Jesus não queria ser rei. Tanto que uma das maiores afrontas no momento em que ele foi crucificado é colocar uma cruz na cabeça dele, dizendo que ele era um tipo de rei. Ele não queria isso. E eu penso que você e eu, que queremos ver uma vida em dia com Deus, precisamos almejar o mesmo. É relevância. Seja relevante na vida das pessoas que Deus coloca no seu caminho. Se você tem a atenção de pessoas porque você tem uma rede social com bastante engajamento, ótimo, use essa rede social de uma forma que vai ser bênção para a vida de outras pessoas. Marque a vida delas, mas marque a vida de quem está perto de você. Seja bênção na vida dessas pessoas que estão perto de você. Isso é muito mais valioso do que ser famoso. Certa vez um homem disse que chegaria um momento da história em que todas as pessoas teriam 15 minutos de fama. E eu acredito que esse é um momento. Um momento em que qualquer pessoa pode ser famosa por 15 minutos, seja por um vídeo que viralizou por causa de uma catástrofe, por causa de um acidente, ou uma coisa engraçada que aconteceu, um erro. Independente, todos nós podemos ter 15 minutos de fama. Mas o que transforma a vida das pessoas que Deus coloca no seu caminho não são 15 minutos de fama, mas sim o seu posicionamento, a sua postura, a sua entrega diante das oportunidades que Deus coloca na sua frente. E eu vejo que isso é ser o que Jesus disse que pessoas que vivem uma vida em dia com Deus seriam. E se você é uma dessas pessoas, você é alguém que foi chamado para ser sal e luz na geração que você faz parte. Para você ser sal e luz, meu irmão, minha irmã, você precisa viver de maneira autêntica. Não dá para parecer sal e ser açúcar. Não dá para as pessoas olharem para você e falar, aquilo ali é sal, mas chega perto e colocar na boca, não, isso aqui é açúcar, isso aqui não é sal, não. Sal é sal. Seja quem Deus te chamou para ser, seja verdadeiro, seja autêntico.
autêntico. Entenda que o caráter vale mais do que carisma. Não esconda suas debilidades, fraquezas e erros atrás do seu caráter, mas busque reconciliação com Deus, transformação, reconciliação com as pessoas e seja alguém de caráter. Alguém que as pessoas olham e falam, uau, eu confio nessa pessoa porque essa é uma pessoa de caráter. E coloque os outros à frente de si, assim como Cristo fez. Esteja pronto para servir e não queira sempre ser servido, porque dessa maneira eu posso te garantir, não tem como você não marcar a vida de outras pessoas. Se você quer viver uma vida relevante, você tem que ser sal e luz e marcar a vida daqueles que Deus coloca no seu caminho. É isso. Se essa mensagem foi relevante para você, escreve aí no chat o que passou na sua cabeça enquanto eu estava falando tanta coisa. Eu disparei aqui, mas coloca no chat o que chamou a sua atenção. Eu quero te encorajar, se você sabe que tem alguém que precisa ouvir o que eu disse para você hoje, compartilha esse vídeo com essa pessoa. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo, não espera não. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like nesse vídeo para a gente alcançar mais pessoas. A plataforma entende que essa interação nossa de chat, curtida, compartilhamento, enfim, você se seguindo no canal, tudo isso é importante. Então a plataforma entrega para mais pessoas esse conteúdo. É um conteúdo que visa abençoar a sua vida. E olha, antes de a gente concluir, eu quero te dizer só mais uma coisa. A gente falou sobre relevância nesse episódio. E no fim das contas, relevância não é medida em aplausos de pessoas nem likes nas redes sociais. Mas relevância é medido pelo legado. E a minha oração é para que você deixe um legado na vida de muitas pessoas. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. É isso aí. Que bom ter esse tempo com você. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos uma vida em dia com Deus. Deus te abençoe e até o próximo episódio.